Aqui está uma imagem que foi tirada há 11 anos, uma confissão que o homem fez. Na conferência de imprensa, foi Yuzun quem admitiu seus muitos erros que ele cometeu anteriormente e também quis se desculpar. Estas palavras tiveram um grande impacto no mundo 12 horas antes de a Batalha do Mar começar. Seo-Hon estava confusa porque no domingo descobriu a verdade completa. Yuzun foi o principal culpado do caso de assassinato do dragão, erroneamente conhecido como o herói. Naquela época, todos acreditavam que Yuzun havia subjugado Argos com a ajuda dos membros do grupo Jayabayak, mas a verdadeira natureza de seu relacionamento foi revelada posteriormente. No momento em que o jornal foi impresso, a investigação ainda estava em andamento. Durante 2 dias, Sae-Hon havia examinado todos os registros. Ela não conseguia se livrar disso, ela constantemente tomava café e pensava que se o pai de nosso prota fosse falsamente acusado, ele teria perdido toda a força para resistir. Muitos que queriam ocupar seu lugar arruinaram sua reputação, acorrentando-o. No entanto, o que ela não conseguia entender era como exatamente seu pai estava sendo mantido sob controle. Eles o incriminaram porque inicialmente ele foi acusado de uma tentativa. Todos apresentaram as acusações e o testemunho chocante foi então que a opinião pública mudou incrivelmente. Mesmo se considerarmos as supostas evidências, as opiniões dos outros não poderiam ser alteradas. Se estivesse no lugar de Yuzun, ela definitivamente resistiria até o fim por conta própria. Mas o pai de Yao Raion certamente não era assim. Ele admitiu as acusações dirigidas a ele sem nem tentar negá-las. Após uma conferência de opinião pública no castelo de Miku, ele acabou sendo rotulado como fraudador e assassino. A garota leão não conseguia acreditar como isso aconteceu. Mesmo que fosse sob ameaças, ele deveria ter resistido e permanecido firme. Ela não sabia da situação geral naquela época, mas estava claro que não estava a favor de Yuzun. Ela não achava justo, ela sabia que algo estava errado. Ela estava certa de que algo estava oculto. Ela percebeu que a Wikipedia dizia que ele não tinha uma família, mas ela achava que era um erro. Tudo isso foi um choque para ela, mas de acordo com os dados, eles definitivamente não estavam relacionados. Ela queria verificar isso. Talvez a razão de Yuzun começar a fazer acusações fosse proteger o Oriole. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo com o corpo dele. Assim que o demônio se aproximou dele, tudo o que ele pôde fazer foi improvisar. Ele percebeu que seu corpo podia se mover, e isso era mais do que suficiente. Após um golpe, o demônio percebeu que não estava em uma posição vantajosa. Ele sentiu o perigo em nosso personagem principal. Ele queria atacar, mas ao tentar, houve um contra-ataque que lançou o demônio contra a parede. Rai entendeu que ainda não o havia vencido, mas mais 2 socos deveriam ser suficientes, especialmente no queixo. A coisa principal agora era terminar essa luta rapidamente, caso contrário, ele não teria tempo. Mas bem naquele momento, o demônio foi imobilizado por um caminhão jogado por Shongol. Seus papéis correspondiam às suas habilidades. O papel de Shongol era conter o oponente, mesmo que isso significasse suportar danos corporais. Jarion ajudou a se levantar, enquanto Jungal conseguiu rir um pouco. Eles tinham feito um ótimo trabalho, e menos de 1 hora depois, essa notícia chocante se espalhou por todo o mundo. Com isso, o principal problema teve um enorme impacto no mundo todo. Isso até foi notado pelo corretor do nosso protagonista. A vírgula na qual Jarion passou sua infância estava ferida em um momento. Eles tentaram desinfetar a ferida. Ele queria que o pai parasse. Ele acreditava que ela poderia se curar sozinha, mas Yuzun acreditava que até uma pequena ferida deveria ser tratada. Naquele momento, ele percebeu que a pessoa na frente dele era como um modelo a seguir. Ele queria se tornar como seu pai, mas entendeu que Yuzun talvez não quisesse tal futuro para seu filho. Ele sempre lhe dizia: "Você não pode", como se sentisse culpa por essas palavras. Talvez seja por isso que ele proibiu. Mas Jarion acreditava que quando crescesse, entenderia. No entanto, naquele momento, já era impossível. Provavelmente tudo isso foi um sonho, porque quando o protagonista acordou de seu beliche, ele achou que estava em uma situação muito familiar. Mas ao mesmo tempo, percebeu que uma pessoa estranha estava sentada ao lado dele, que disse que muito provavelmente alguém estava mirando nele. Claro que não dava para dizer que Jarion não estava assustado, então ele se virou ao mesmo tempo e viu Zack em pé na frente dele, descascando maçãs e admitindo que era em parte culpa dele da última vez.
Nosso prota decidiu imediatamente se levantar e perguntar o que aquele elfo estava fazendo ali afinal. Mas assim que ele se ergueu, sentiu uma dor insuportável. Zack, por sua vez, disse para ele não fazer movimentos bruscos, porque embora o tratamento tivesse sido bem-sucedido, a recuperação costuma ser difícil após uma lesão assim. Ele seria capaz de mover a mão em cerca de um mês, então pediu para que ele pensasse apenas em descansar. Isso foi muito para nosso prota, que gostaria de fazer uma pergunta. Zack sabia que provavelmente isso teria a ver com o pai dele, então disse ao mesmo tempo que sim, ele sabia que eles trabalhavam juntos. Foi Jarion quem fez um movimento incrivelmente abrupto que surpreendeu Zack. Bem, a única coisa que ele pretendia fazer era pegar uma maçã, que estava em suas mãos. Nosso protagonista olhou para Zack e não conseguia entender por que ele estava olhando para ele daquela maneira. Será que ele realmente achava que nosso prota ia atacá-lo? Zack, por sua vez, respondeu que essa não era a reação esperada. Mas também foi nosso prota, que continuou. Se uma maçã que estava sendo cuidadosamente descascada disse que não sabia o que o mesmo elfo estava esperando, porque ele só ia perguntar se ele conhecia seu pai. Porque o Zack de hoje era completamente diferente do último encontro, e por isso ele concluiu que ele não o conhecia. O personagem principal estava exausto e, de lado, com um rosto incrivelmente agressivo, disse a Zack para sair, ou ele cortaria a mão dele com a faca que ele estava segurando. Essa provavelmente era a reação que Zack esperava, pois ele escolheu a expressão mais adequada. Então, se tudo machucou, peço desculpas. Mas Zack disse que não era nada, porque ele estava quase certo, mesmo que ele estivesse esperando uma reação mais emocional de nosso prota. Se alguém quisesse uma reação emocional assim, era necessário voltar 2 anos atrás para entender completamente o que era esperado. Porque naquela época, sua mente estava cheia de pensamentos sobre as pessoas que fizeram isso com seu pai, mas ele não fez nada. Uma vez, ele até quis fazê-los pagar por tudo, mas agora não podia nem dizer se pensa de forma diferente ou não, porque suas prioridades simplesmente mudaram. E isso era demais, mesmo para ele. Nem mesmo Zack chegou a esse nível ainda. E o que ele pode fazer? Ele deveria fazer algo para fazê-los responder? A única coisa que ele pode fazer é continuar a pagar pelas despesas médicas e continuar a viver até que as drogas sejam banidas. Isso agora é o objetivo principal, embora ele não soubesse exatamente quando seria capaz de alcançá-lo. Ele fez tudo o que podia para torná-lo real. Então, mesmo que alguém tente impedi-lo, ele definitivamente encontrará uma maneira de detê-los. Zack levantou as mãos, então admitiu que seus planos não pretendiam interferir no nosso protagonista. Ele só veio para fazer algumas perguntas. Afinal, por que o filho próprio de Yuzun não estava registrado nos documentos, e depois de começar a ter um distúrbio mental, quem cuidou dele? O personagem principal disse que o criou sozinho. Será que Zack realmente acha que é o único a atormentar com essas perguntas? Claro, nosso prota cresceu sozinho. Ao mesmo tempo, assim que Zack ouviu nosso prota, ele disse: "Você já ouviu falar de Duganaki?" Jarion disse que provavelmente era um estrangeiro, então ele não conhecia nenhum deles. Mas o elfo confessou que não era um nome humano, mas o nome oficial da destruição do dragão, a fonte do veneno que envenenou seu pai, bem como a criatura mais perigosa ainda viva e causando estragos em seu mundo. Todas essas informações certamente surpreenderam nossos protagonistas, porque mesmo algumas décadas atrás, se a humanidade estava com medo deles, esses momentos de sua aparição significavam que, por muitos anos, as pessoas, juntamente com outras raças, construíram uma parede ou proteção contra esses monstros. Assim, apenas graças aos méritos desses caçadores de masmorras, os monstros não ameaçam mais a segurança das pessoas. A exceção eram algumas características que ainda eram capazes de destruir a parede erguida, então eram criaturas fortes, assim como dragões. Eram algo em geral mais forte, mais inteligente e mais astuto do que qualquer raça nesse mundo. Embora a raça antiga fosse hostil aos humanos, entre os monstros fortes, o nível de perigo dos dragões era alto. Eles não apenas sentiam aversão pelos humanos, mas os viam como um objeto destinado a esporte e exploração pelos dragões. No entanto, em certo momento, cometeram o erro de subestimar a força de todos os caçadores, bem como suas capacidades. E considere que não era necessário destruir os humanos, pois eles morreriam enfrentando as masmorras.
Os dragões estavam esperando o colapso do Estado e da sociedade, para então poderem criar as pessoas como gado e desempenhar o papel de deuses para elas, em troca de segurança. Jarion achou que poderia ser grato pelos planos feudais deles. Mas Zack disse que a única coisa verdadeira é que os caçadores sobreviveram e aprenderam a defender as masmorras. Então, assim que o plano falhou, os dragões decidiram intervir pessoalmente e subjugar este mundo, ameaçando as pessoas com sua força nunca antes vista. Foi nesse momento que o pai de nosso protagonista, um caçador, apareceu e provou que os dragões podem ser derrotados se você tiver a estratégia certa. Ele se sentou para implementá-la. Foi apenas graças a ele que a caça aos dragões foi bem sucedida em todo o mundo e as mudanças começaram a partir desse momento. Yaren disse que sabia o que aconteceu a seguir, porque eles apenas se esconderam nas masmorras depois. Mas Zack respondeu que eles apenas mudaram de tática, porque eles são muito astutos. Eles também podem tomar a forma de qualquer raça. Os dragões perceberam que só podiam derrotar os humanos pela força. Assim, eles começaram a mudar sua aparência e desaparecer na sociedade. Era um segredo, é claro, mas Zack queria contar ao nosso prota porque ele era filho de Yuzun e também porque ele estava destinado a se tornar um caçador. Zack se aproximou de nosso protagonista e disse que Duganai era o líder dos dragões, que seu pai estava perseguindo até ser derrubado por uma doença. Ele disse que era necessário capturá-lo e então seria possível criar um remédio para estudar o pai dele. Porque se alguém estiver disposto a fazer isso, eles devem se tornar muito mais fortes para chegar ao topo como um caçador. O elfo definitivamente fornecerá uma chance de punir Duganai até esse ponto. Assim que a conversa deles chegou ao fim, podemos ver que a única coisa que restou no quarto de nosso protagonista de Zack é a mesma cesta de frutas, bem como um cartão de visita. Olhando para ele, ele se lembrou da conversa deles, onde foi dito que se ele não acreditasse em Zack ou não conseguisse decidir, ele simplesmente teria que viver como se não tivesse ouvido nada ou tivesse esquecido tudo. Nosso prota, por sua vez, exalou e se perguntou se realmente não podia decidir. Porque se isso for verdade, então até mesmo a participação o impedirá de sobreviver, mas ele não recuará. Siku, que ainda estava ao lado de nosso prota, disse que não cabe a ele decidir tudo, porque ele já disse que Tom precisava subir de nível para ter esse direito. Dragões são extremamente traiçoeiros e se escondem muito profundamente. Eles têm muitas faces que escondem cuidadosamente, esperando nos bastidores. Portanto, mesmo que obtenham provas e as tornem públicas, isso não terá sentido até que eles os destruam pessoalmente. Quando o futuro for revelado, eles se esconderão novamente. Apenas os horrores da desconfiança permanecerão. Portanto, você precisa cortá-los rapidamente, secretamente também de forma incisiva, como se estivesse tentando retirar um corpo estranho do corpo com um bisturi. Você não pode deixar nenhuma chance para os dragões escaparem ou resistirem. É preciso destruí-los com um único golpe no ponto mais fraco, procurando pelo bem de pegar Duganai. Eles começaram a preparar equipes especiais para esse propósito vários anos atrás. Eram todos caçadores muito competentes e confiáveis, que definitivamente seriam capazes de destruir o dragão. Se a habilidade de Auren não era suficiente para lutar contra eles de forma alguma, então não importava o quanto ele quisesse, ele não teria um lugar na equipe, pelo menos um membro da equipe. Isso significa não apenas sabotar tal plano, mas também colocar toda a equipe em perigo. Nesse momento, nosso protagonista percebeu que provavelmente não teria tempo para esperá-los. Mas Zack já estava começando a se virar e dizendo que nem sequer poderiam determinar com precisão a identidade daquele dragão. Porque ele pode até assumir que tem cerca de 2 anos de idade. Mas quanto mais rápido, melhor. E provavelmente nosso prota percebeu que eles não levariam em consideração suas circunstâncias. Se tudo estiver pronto e não importar para o elfo que ele pensa sobre ele, porque se o elfo não acreditar nele, eles talvez nunca se encontrem novamente. Mas ele pode prometer uma coisa, quer o elfo se junte a ele ou não, o elfo simplesmente destruirá aquele dragão enterrado. Nosso prota continuamente repassava esses pensamentos em sua mente. Assim que começou a se lavar, ele percebeu o que significa ter uma chance de curar seu pai. Claro, Jarion começou a duvidar, pois estava chocado com essa notícia tão súbita e surpreendente. Mas talvez fosse preocupação, ou talvez fosse medo de que ele simplesmente não pudesse participar juntos. Embora essa ainda não fosse a resposta final. Bem, depois de olhar para sua reflexão no espelho,
ele percebeu que definitivamente estaria na equipe, aconteça o que acontecer. Ele sentiu uma alegria incrível. Finalmente, tinha a chance de aproveitar uma oportunidade que nunca havia visto antes. Então, possivelmente, pela primeira vez em sua vida, ele sentiu um desejo tão forte que encheu seu coração até a borda. Nesse ponto, ele se virou e notou que uma mulher havia entrado em seu quarto. Ela percebeu que Jarion havia acordado e perguntou também se havia dor em seu braço ou em outros lugares. Mas ela decidiu que lhe contaria os detalhes do tratamento com mais frequência, escondendo-se, porque no início haveria um leve desconforto nos músculos. Afinal, eles reconstituíram seu braço. Jarion ficou surpreso com isso, então a mulher explicou que quando a ambulância chegou, o braço estava em estado grave. Um pouco mais e eles teriam que amputá-lo, mas durante a operação, um líder de alto escalão se juntou a eles e reconstituiu o braço dele. Nosso prota decidiu perguntar sobre outro paciente que provavelmente estava com ele. Então ele disse que, pelo que sabia, ele foi liberado no mesmo dia, porque tem uma taxa de recuperação bastante alta. Jarion ficou surpresa com o fato de ele ter sido liberado no mesmo dia. Então, quanto tempo ele ficou no hospital afinal? Mas assim que ele pensou nisso, a garota só pediu uma foto. Jarion ficou claramente chocado com o pedido, mas será que tudo bem para ele se ele for conferir? A garota disse que sim, mas o alertou que seria melhor para ele sair pela entrada principal. Porque agora o hospital está cheio de repórteres. Todos eles querem entrevistá-lo. Nosso protagonista não fazia ideia do porquê de um repórter querer entrevistá-lo. Mas nesse exato momento, a garota lhe mostrou um vídeo, onde dizia que provavelmente ele era a pessoa que estava no vídeo. O acidente mais terrível que não deveria ter acontecido novamente foi evitado por aquela pessoa. Porque teria havido várias centenas de vítimas se não fosse por ele. Todos ficaram loucos de curiosidade sobre quem ele era, de onde veio e também lhe entregaram a bolsa, dizendo que era um pacote de seu amigo, que disse que era tudo necessário, se ele não quisesse chamar a atenção. Nosso prota sorriu, porque provavelmente haverá equipamentos que lhe conferirão invisibilidade. Mas assim que ele abriu a bolsa, viu apenas uma corda de escalada. Assim que saiu pela janela, a garota que tirou a foto com ele disse que postaria essa foto no Instagram quando ele se tornasse um herói, um caçador famoso. Ao mesmo tempo, nosso prota já estava sentado no mesmo carro onde Sairon estava. Então, nosso protagonista perguntou se realmente não havia nada além de uma corda. Natália disse que era necessário fazer isso para que sua identidade fosse revelada. Ao mesmo tempo, ela relatou que foi às compras, pegou suas roupas e sapatos, estimando o tamanho dele apenas com os olhos. Ela também comprou um smartphone porque achou que o dele estava quebrado. Ela olhou para Jarion, que estava muito feliz com os presentes, segurou a bolsa para ele e pediu para ele não chorar. Mas ao mesmo tempo, ela disse a ele que simplesmente não conseguia acreditar em tudo o que havia lido. Ela nem sabia por onde começar e o que perguntar primeiro. E ela ficou surpresa que algo assim aconteceu exatamente onde ele estava. Ela nem pensava que o monstro estaria lá. Mas Jarion disse que a vida é apenas uma sequência de eventos. Mas para onde os dois foram? Sairon segurou a testa, então ela disse que eles só teriam tempo hoje, então eles ainda poderiam descansar e pegar suas roupas a tempo, eles precisavam fazer as medições hoje. Nosso prota já estava vestindo roupas, mas Sairon disse que estava muito feliz por Jarion, porque ele teve muita sorte. O líder de nível superior do top 8 do mundo decidiu costurar uma armadura para ele. Entendemos que existem apenas 3 tipos de trajes que dependem da qualidade do caçador. O primeiro é, claro, de tecido, costurado a partir de um material cuja capacidade física está no nível mais baixo. Mas com a ajuda de várias técnicas, o tecido é o mais fácil de substituir por suas propriedades de proteção. Na maioria das vezes, eles são usados por curandeiros e magos. O segundo tipo é de metal. Tais trajes são muito fortes, nada se pode dizer. Mas o problema é, claro, em sua gravidade. Porque um metal forte de alta qualidade é difícil de lidar, se você não tiver dados físicos e de saúde excepcionais. E em algum lugar no meio está um traje de couro. Não é muito pesado, forte o suficiente. O mais adequado para uma distância longa, como o nosso prota. Jarion apenas sorriu e disse que era verdade,
porque ele próprio descobriu recentemente que lutar com as mãos principais é muito desagradável. Enquanto nosso protagonista estava conectando um novo telefone, Sai-Hong perguntou como ele conseguiu destruí-lo. Ela teve um sobressalto. Afinal, como eles poderiam pegar os dois? E então ele respondeu que, para pessoas como ela, há um vídeo de como ele os derrotou. A garota apenas disse que o vídeo foi filmado apenas até certo ponto. Tudo o que é visível lá é como eles destruíram os monstros de um chifre de 2 chifres, e a batalha final com a estrela de 5 pontos. Isso, é claro, deixou claro para nossos protagonistas que esse monstro era extremamente forte. Porque mesmo se ele ou Kougon estivessem totalmente preparados para lutar contra ele, eles ainda não seriam capazes de derrotá-lo. Mas de onde veio a energia que corria em suas veias enquanto ele pensava nisso? Enquanto ele estava pensando, Sai-Hong quis ouvir sua resposta. Por que ele não disse nada? Como ele conseguiu fazer isso? A única coisa que Jarion disse foi que ele mesmo não sabia de nada. Ele não tinha outra explicação. Sai-Hong não conseguia acreditar. Um monstro como esse só poderia ser destruído por caçadores profissionais com treinamento completo, como parte de um esquadrão inteiro. E parece que o personagem principal não fez isso. Eles realmente conseguiram fazê-lo juntos. Bem, assim que nosso personagem se virou na direção dela, ela imediatamente se virou e disse a ele para ter cuidado. E agora eles não lhe darão uma vida tranquila. No começo, Jarion pensou que já havia visto os repórteres. Mas Sai-Hong disse que eles não eram os únicos. Porque ele não parecia entender que ambos estavam falando sério agora. Mas o outro cara já estava completamente exposto, e ele nem sequer foi oferecido entrevistas nos últimos 3 dias. E ele não disse uma palavra sobre o personagem principal. Isso surpreendeu nosso protagonista, mas Sai-Hong continuou dizendo que pediram a ele para pelo menos nomeá-lo. Mas ele respondeu que simplesmente não podia fazer isso sem o consentimento dele. Foi quando perceberam que, assim que ambos terminaram a última batalha, Jarion fez um pedido a Yoon-Gao, pedindo para ele não falar sobre o que aconteceu lá, assim como sobre a identidade de Jarion. Ele definitivamente não queria ser reconhecido o tempo todo. Todas essas notícias da garota elfa, com certeza, deixaram nosso prota feliz. Então ela percebeu que provavelmente se tornaram amigos muito próximos. Então a única coisa que ela disse foi que ele não pode deixar nada acontecer enquanto ele estiver fazendo os exames na escola. Nosso prota correspondia-se com o diretor o tempo todo. Então ele perguntou a Sai-Hong se havia alguma razão para que nada acontecesse antes do exame. Sai-Hong suspirou novamente e disse que havia aprendido um pouco sobre o exame. Seria muito mais difícil do que ele pensava. Isso se aplica apenas aos casos em que há candidatos. Nosso prota, é claro, disse que não há necessidade de se preocupar com um número tão pequeno. De qualquer forma, qualquer aluno será muito mais fraco do que ele. Sai-Hong estava começando a ficar nervosa novamente, então ela disse que não estava se referindo às suas habilidades. Assim que eles saíram do carro, Sai-Hong disse que, por outro lado, ele não disse nada de novo, porque suas habilidades eram melhores. E isso é inegável. Mas ela pediu a ele para dar uma olhada. E isso é diferente. Porque, na verdade, aqueles que não têm a capacidade de passar no exame por conta própria. No começo, nosso protagonista queria dizer que isso seria o caso. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que provavelmente alguns deles se juntariam a grupos para os exames. Sai-Hong está pensando corretamente. Porque nos últimos anos, a maioria dos que entraram na escola eram de famílias de caçadores. Ou um dos pais ou ambos eram caçadores. Naturalmente, todos os pais se conhecem, então eles não concordam com antecedência em qual equipe fazer arremessos. Os membros de tais grupos que entraram, especialmente nos últimos 5 anos, são 100%. Então, se nosso prota tentar dizer a todos que ele é o cara das notícias, ele imediatamente se tornará um alvo e o principal concorrente. Claro, a escola de heróis não prevê isso. Mas seria melhor ele se inscrever em bases especiais pelos méritos de destruir monstros. Mas Jarion disse que não precisa disso. Porque se a maioria e não todos fizerem isso, significa que apenas por dinheiro alguém entrou sozinho. Será o suficiente. Ele prometeu que definitivamente irá se destacar e ser aceito. Sai-Hong inicialmente pensou que tudo ficaria bem e maravilhoso, mas quando olhou para trás para o nosso prota, que não conseguia encontrar um banheiro,
sentiu que a situação não tinha mudado em nada. Então, a única coisa que ele disse foi que ela iria primeiro, e esperaria pelo nosso personagem principal assim que ele voltasse depois de se trocar. Foi nesse ponto que Sai-Hong já tinha ido até um dos funcionários e disse que tinha um compromisso com o presidente. No entanto, assim que a garota que estava sentada à mesa entrou em contato com o presidente, ele disse para Saron perdoá-los, porque o presidente tinha um negócio urgente naquele dia. A garota que estava sentada à mesa se desculpou e disse que não pagaria a Sai-Hong nenhuma compensação. Mesmo assim, Sai-Hong estava furiosa porque ela disse que o problema não estava nela. Em 2 meses, ele precisaria passar nos exames na escola de heróis. Como eles poderiam cancelar a reunião e nem sequer avisá-la? Nesse exato momento, a porta se abriu e um homem saiu dela. Ele percebeu que tinha visto esse rosto em algum lugar antes. Sai-Hong virou-se para olhar ao redor. Por sua vez, mencionamos que recentemente os caçadores frequentemente dizem que os jovens se tornaram completamente diferentes. Mesmo que eles estejam certos agora, os caçadores que vieram depois sempre estiveram em melhores condições do que seus antecessores. Eles tinham essas táticas de ataque aos monstros, que eles desenvolveram durante a primeira onda, arriscando suas vidas, bem como tecnologia de equipamento mais avançada. No entanto, o termo juventude atual se referia a todos aqueles que já nasceram em boas condições. Os caçadores sobreviventes e os caçadores fundaram famílias e deram a seus filhos tudo o que tinham. Isso se tornou não apenas as habilidades, mas também a educação que receberam desde a primeira infância. Mesmo se perguntássemos sobre o topo de tal geração abençoada, a maioria dos caçadores apontaria para Heng, que tinha 18 anos. Ela disse que isso não era importante para aquela garota elfa em particular, porque o mais importante era que ela seria uma estudante do primeiro ano naquela escola. Ela perguntou se ela sabia quem ela era. Não sabia? Sai-Hong respondeu que Sun-Bi era presidente do conselho da corte da escola heroica. Sota disse que o presidente daquela empresa era seu tio e ela tinha um assunto urgente para tratar. Ela pediu a ajuda dele, mas entendeu o desprazer dela com a reunião cancelada. Então, ela teve uma ideia brilhante. Ela também disse que a reunião não foi cancelada por causa dela. Era apenas que Sai-Hong cedeu a ela. Claro, todos nós entendemos que era completo absurdo, tudo o que ela disse sobre Sai-Hong ceder e também o fato de todas as vitórias terem sido deixadas para trás. Ela entendeu que isso significa que ele ocupa o cargo de presidente do conselho da corte da escola heroica, bem como a terrível personalidade de Anga Yeon. Nesse ponto, quando ela estava bastante chateada, nosso protagonista apareceu e disse que parecia que Sun-Bi estava tramando alguma coisa e deveria se afastar deles. Isso a chocou e ela começou a dizer que era bastante rude. Quem estava parado na frente dele? Sai-Hong queria intervir, mas ao mesmo tempo percebeu que algo a atingira, mas não houve resultados. A única coisa que o rapaz disse foi que naquele momento, Sai-Hong não tinha voz. Então, por que ela decidiu abrir a boca? Porque ele não se lembrava de tê-la perguntado nada. Ele pediu a ela para cuidar da própria vida e apenas ficar quieta e em silêncio. Mas nosso prota imediatamente deu informações sobre ele, disse que seu nome era Jarion, ele tinha 17 anos, tipo sanguíneo, e seu local de residência era Seul. Ele até mencionou sua comida favorita, bem como seu peso. Ele achou que isso seria suficiente. Mas, o mais importante, ele disse que estava se preparando para transferir-se para a escola heroica e, para ser honesto, estava um pouco desapontado porque não esperava encontrar algum lixo do ensino médio nessa escola, alguém que o intimidasse, assim como aconteceu no exército. Nesse meio tempo, nosso prota sentiu que seu corpo estava sendo levado embora ao mesmo tempo. Mas Sun-Bi disse que sentia muito, porque ela realmente não desgostava de pessoas que diziam palavras duras, embora isso só se aplique ao tópico de quem tem o direito de fazê-lo. Ela disse que, se ele está se preparando para a transferência, então algum produto defeituoso que não atende aos padrões simplesmente não tem o direito de fazê-lo. Por sua vez, o personagem principal lançou um ataque direto no olho esquerdo dela, depois do qual toda a parte esquerda do rosto foi destruída. Ele disse que entendeu o que estava acontecendo, porque estava apenas tentando usar o que aprendeu. Ele não sabe se ela gostou ou não, mas ele entendeu tudo. Sun-Bi sentiu que a mesma habilidade que ele usou contra eles foi aplicada a ele. Assim que ele começou a olhar para Jarion, uma pessoa estranha saiu da outra porta. Era An Seung-woo, um ex-caçador que agora é apenas um designer de armaduras.
Ele disse que essa garota é apenas um pouco de incômodo, porque ele trabalha lá, e aquele amigo para organizá-los para concertos. Para responder, não tinha passado uma semana desde que Del havia trabalhado lá, e para ver seu pai se entregar lá. O designer ao mesmo tempo pediu desculpas por sua sobrinha, porque ela está acostumada a fazer o que quer. Sai-Hong, por sua vez, disse que não precisava se desculpar, porque ela estava muito feliz. Se essa situação toda fosse devido à teimosia da presidente do conselho estudantil, então ela acha que pode resolver facilmente o problema. Tudo estava certo. Tudo o que Ono viu foi ainda muito pior do que ela esperava. Portanto, ficou claro que aquela garota tinha uma rigorosa superioridade de habilidades. Se alguém como ele estivesse na frente dela, eles nem sequer se lembrariam dele. Foi nesse ponto que Jarion disse que precisava se afastar por um momento e perguntou o que exatamente Sumbi fazia na escola, afinal, não parecia uma simples membra do conselho estudantil. Sai-Hong respondeu que ela era presidente do conselho estudantil, ou seja, a mais forte de todos os estudantes da escola de heróis. Tudo isso não poderia deixar de surpreender nosso protagonista, pois ele deveria ter entendido que cada estudante de uma escola especializada recebe uma licença temporária e, graças a essa licença, os estudantes têm a oportunidade de adquirir experiência em preparação para atividades profissionais em incursões de baixo nível, sem aulas escolares, e acompanhando um caçador profissional. Mas há exceções, como os heróis de escola secundária. Dentro da escola, grupos de estudantes com notas excepcionais são formados e reconhecidos pela equipe de limpeza não oficial. Eles são os que têm o direito de controlar independentemente e expressar sua opinião no conselho de administração, além de se juntar a equipes profissionais para participar de incursões contra monstros acima de 5 estrelas. Por essa razão, não há uma equipe oficial de profissionais entre os caçadores, chamada de futuros classificadores. Sai-Hong também disse que, de acordo com as regras, deveria ser assim, mas a garota à sua frente era apenas uma caloura. Nosso prota pensou que não havia nada de errado nisso, mas Sai-Hong respondeu que essa garota simplesmente tirou o cargo de presidente de quem o ocupava antes dela. O protagonista não podia acreditar nisso, então Sai-Hong disse que ela estava defendendo a priorização das habilidades que podem ser adquiridas no primeiro semestre do segundo ano. Assim que Gaeon Sumbi entrou no segundo ano, ela entrou e imediatamente derrotou o presidente, o que foi o incidente mais notável em toda a história da escola. Ela começou a desafiar todos os alunos do ensino médio que faziam parte do conselho. Como resultado, no final do primeiro semestre, derrotou todos, incluindo o presidente. Graças a isso, ela se tornou a presidente mais jovem da história. Nesse ponto, assim que a conversa terminou, Sumbi simplesmente virou as costas para o tio dela, dizendo que ele precisava parar de resmungar tanto, porque estava na hora de ela ir embora. Sai-Hong pensou que tudo havia corrido bem e que tudo tinha passado por eles, mas nesse momento o personagem principal disse que também queria fazer uma aposta com Sumbi, porque ele ouviu dizer que um aluno da escola era bastante forte. Ela não agiria apenas daquela maneira com alguém mais jovem do que ela. Jarion apenas queria resolver o problema, porque se perdesse, ele interviria. Sai-Hong pediu ao personagem principal para se acalmar, mas já era tarde demais, porque Sumbi queria saber as condições caso ela perdesse. Um sorriso apareceu no rosto do protagonista e ele disse que era muito rápido para entender, porque ele tinha ouvido dizer que havia uma técnica como dar passos para trás entre os caçadores, baseada nas técnicas antigas das artes antigas. O oponente não pode evitar o golpe. O vencedor será aquele que recuar primeiro, pois se ele perder, ele concederá a vitória a tempo. Hoje estava claro para todos que esse método não ameaça causar danos, treina sensibilidade, destreza e técnica. Este é um dos métodos de treinamento que são frequentemente usados. Então, nosso prota disse que se ela perdesse, então no próximo ano, quando ele organizasse a escola de heróis, ele ocuparia o lugar de presidente do conselho estudantil. Sai-Hong pensou que o personagem principal estava louco, porque como ele sabia desse método e o presidente nunca concordaria, se ele estivesse em seu juízo perfeito. Mas, claro, você achou tudo engraçado e aceitou a aposta. Nesse ponto, ambos já estavam na oficina, na sala de testes, prontos para começar a luta. A aura estava emanando dos dois e vemos o passado não tão distante, enquanto Sai-Hong continuava a contar ao nosso personagem que ele estava louco, porque ainda tinha chance de recusar, porque o presidente é uma pessoa racional. Tudo poderia ser resolvido por um simples acordo deles,
pois ela foi criada, mas ele estava completamente saudável. O que ele pensava que deveria fazer com uma mão como a dele? Afinal, mesmo que ele ganhasse, não havia como ela cederia o cargo de presidente do conselho estudantil para ele. Bem, a única coisa que Yoran disse foi que ele não venceria, porque mesmo que estivesse completamente saudável, ele ainda não teria chance, porque ela era muito forte. Saihon não conseguia entender se nosso protagonista estava apostando porque sabia que ia perder, então o tempo que passaram aqui definitivamente seria desperdiçado. O personagem principal disse que entende que isso é preocupante, mas pediu que confiasse, porque no final, definitivamente valerá a pena. Saihon estava muito desanimado na época, nem mesmo pelo que ele havia dito, então o que eles poderiam ganhar de uma luta que já tinha um resultado conhecido, já que ele não ia perder de propósito para ganhar o favor dela, mas assim que a imagem adormeceu em sua mente, ela percebeu que ele não era tão estúpido a ponto de tentar algo assim. Saihon tentava descobrir o plano do nosso prota. O estilista se aproximou dela pedindo desculpas porque Tom não tinha nada a dizer. Ele só estava vivo. Ele sabia que a sobrinha deveria ser a líder do conselho estudantil, mas em vez de ser amigável, ela só diz que o mais importante era mais uma vez pedir desculpas a Saihon. Saihon costumava dizer que a situação tinha chegado a isso por ser irracionalmente obstinada, mas o estilista não achava isso, porque não sabe muito sobre a pessoa que veio com ela, mas tem certeza de que entende sua intenção. Foi nesse ponto que podemos ver o que estava acontecendo na luta. A garota disse que nosso prota deveria estar ciente porque ela não usaria as duas mãos. Apenas um sorriso apareceu no rosto de Yoran e ele disse que isso não importava para ele, porque ele apenas levaria isso como uma desculpa, assim que ele perdesse. A segunda coisa que ele notou foi que a garota apareceu na frente dele. Um momento depois, as duas pessoas que estavam assistindo isso ficaram surpresas por diferentes motivos. Saihon ficou surpresa porque o soco não foi forte, mas foi rápido demais. Ela nem percebeu quando ele se aproximou. Portanto, a única razão pela qual ela ficou realmente surpresa foi a velocidade do ataque. O treinamento de Shadow Sparring é defensivo e requer riscos para fazer contato com o oponente. No entanto, Hendigan não mostrou qualquer hesitação. Foi apenas o ataque, bem como a velocidade para recuar, mas também seu orgulho interminável. Saihon estava começando a perceber que ela nem conseguia notar esses movimentos. Se fosse Saihon no lugar do nosso personagem, ela definitivamente não teria sido capaz de reagir a esse primeiro ataque. No entanto, o estilista, porque não tinha certeza de que era possível fazer essa pergunta, mas é a mesma pessoa que lutou com a namorada dele, está se preparando para transferir para a escola de guerreiros. De acordo com as informações que Saihon enviou, ele duvidava que nosso personagem fosse talentoso, e tudo que ele viu no palco agora apenas superou suas expectativas, porque há 10 anos ele também era um aventureiro cheio de energia. Foi por isso que ele entendeu a intenção de Yoran. Ele percebeu que não era por orgulho, para se exibir ou menosprezar Rand. Era apenas um desejo de aprender mais, porque Rand era mais forte do que a maioria das pessoas da idade dela. Se ela ganhasse experiência e habilidade, então ninguém duvidava que ela também seria forte, como alguns dos classificadores de nível mais baixo, e nosso personagem apenas queria experimentar isso. O ponto a que ele tinha que chegar, a distância que ele tinha que percorrer, era simplesmente inacreditável. Nesse ponto, assim como o estilista estava pensando sobre isso, a batalha estava em pleno andamento, porque ela mesma não esperava um resultado assim. Ela disse que fazia muito tempo desde que ela se sentiu assim. Depois de entrar na escola, ela pensou que ninguém seria capaz de escapar dela por tanto tempo. Ela ficou impressionada com nosso personagem. Ela pensou que ele não seria capaz de resistir, então percebeu que havia uma pessoa em pé na frente dela que havia se machucado mais do que apenas o braço. E, muito provavelmente, julgando pelos movimentos e resistência dele, ele nem estava 50% saudável. Jarion, por outro lado, não conseguia entender, porque como ele sabia do que era capaz. Mas Rand sabia que ele era bastante rápido ao lutar contra o horror chifrado, porque nos últimos 4 dias ela assistiu a esse vídeo centenas de vezes. Ela disse que era uma fã do famoso herói desconhecido Senhora. Foi nesse ponto que ela sugeriu um empate também continuar na próxima vez que ele entrasse na escola. Então eles poderiam continuar de onde pararam depois que ele se recuperasse totalmente.
Ela até pensou que não queria deixar por isso mesmo e que ele poderia ir com o tio dela conforme o planejado. Mas, claro, ela não teve tempo de terminar, porque assim que Jarion recuperou o fôlego, ele disse que não conseguia acreditar nela por causa de seus olhos afiados, bem como confiança infundada. Ele pensou que ela simplesmente não entendia o que estava acontecendo, porque ele não tinha a intenção de concordar com o empate. Ele lembrou de que eles estavam jogando a posição de presidente do conselho estudantil. Nosso prota não tinha a intenção de desistir, então ele pediu para eles pararem de desperdiçar tempo e continuarem de onde pararam, porque agora ele entendia tudo. Aqui, todos os três pensaram que nosso protagonista estava apenas blefando. Eles pensaram que não daria certo, mesmo que ele não continuasse. As chances que ele acabou de perder seriam o melhor resultado possível. Neste ponto, disse que era lamentável, porque ela gosta de pessoas com ambições, mas agora a ação do nosso protagonista definitivamente não era ambiciosa, era apenas idiotice. Ela ficou desapontada com ele, mas mesmo assim, tudo que o personagem principal fez foi sorrir e atacar primeiro, e então todos ficaram ainda mais chocados, porque ele já estava muito perto de Randy e estava tentando chutá-la da mesma maneira que ela. Sairon estava feliz, porque ele sabia que estava se segurando o tempo todo, mas o estilista disse que não achava que eles poderiam apenas dizer que nosso personagem estava se segurando. O estilista estava completamente errado, porque ele não estava apenas tentando avaliar sua força contra Randy. Eles só lutaram a 30%, no máximo, nas corridas curtas, mas nesses curtos momentos, ele tinha aprendido e copiado perfeitamente seus movimentos. Nunca foi uma questão de vencer ou se manter. A razão pela qual ele havia pedido essa chance era roubar as habilidades de sua sobrinha. Por sua vez, entendemos que desde sua infância, Erion trabalhou como contrabandista e havia uma regra que ele sempre seguia, para que não acontecesse nunca fazer negócios não lucrativos. Nesse momento, ele continuou a atacar An. A cada vez, ele subia mais, de alguma forma. Ele falou sobre o ponto de parar apenas olhando para ele, porque ele queria ver mais movimentos. Todos devem entender uma coisa, que a técnica, o significado dela, não é acertar o oponente com um único golpe, mas garantir que você obtenha o melhor desempenho do corpo de acordo com o objetivo, usando movimentos e posições otimizadas, começando com como controlar a respiração e terminando com o menor passo do pé. Criando essas partes leva muito tempo. Assim que ele disse isso com um sorriso incrível no rosto, An também sorriu e perguntou ao tio dela se ele se lembrava de algo que ela disse outro dia, que os grupos de ataque pediram para se encontrar com ela para assinar um contrato preliminar. Mas devido a isso, pessoas de várias áreas podem começar a desprezá-la, então ele deveria. Se ela olhasse para ele uma vez, ela faria o que ele pediu, então não o deixasse tentar impedi-la. O estilista começou a gritar, porque não entendia o que sua sobrinha queria fazer, mas lá ela já estava pronta, porque era Ryan quem queria ver como desviar. Ela foi lutar com ele ao mesmo tempo em que disse que ele fez isso para que ela não tivesse escolha a não ser desviar. Nossos protagonistas não conseguiam entender de que lado era, porque o movimento de uma pessoa tem uma coisa chamada conexão. O movimento de cada momento tem uma conexão com o passado e o futuro. Assim, do ponto de vista de uma pessoa, ele prevê a ação futura, pois ou ele continuará essas ações ou apenas se preparará para correr, mas o jutsu que Angayon usa atingiu exatamente esses 4 saltos, no meio da ação, que vai direto ao final. A percepção da plateia é simplesmente enganada. Portanto, não apenas o movimento do corpo é imprevisível, mas o oponente pensa que é mais rápido do que a velocidade real. O flash que ele desenvolveu e foi capaz de aplicar 20 anos atrás, que se tornou amplamente conhecido, estilista, afinal, usa essa habilidade e também percebe que nosso protagonista usou um movimento que Khan não mostrou realmente aqui, tão rapidamente ele poderia, porque o flash não é algo que pode ser imitado apenas conhecendo seu princípio. A velocidade é principalmente um sentido de tempo. Se pelo menos uma dessas qualidades não for levada ao ideal, até mesmo o estilista, que ele próprio estava nos seus primeiros 20 anos quando soube do flash pela primeira vez, obviamente, estava no auge de sua vida e levou 3 meses para entender como o flash funciona, mas Ryan foi capaz de repeti-lo apenas lutando contra An. E o futuro não está nas melhores condições. Assim como Hanson o havia pensado, Ryan estava longe de estar em sua melhor condição. Sua resistência estava quase esgotada devido ao que ele vinha fazendo até agora, mas mesmo assim ele pensava que ainda podia fazer algo.
Ele pensava que na verdade estava na melhor posição agora, mais do que nunca. Ele tinha confiança de que se tornaria mais forte, muito mais forte. Afinal, em algum momento, ele experimentou uma alegria com o aprendizado que nunca havia sentido antes. Então, mesmo que esse treinamento aconteça na forma usual, ele tem uma motivação mais forte e um objetivo a ser alcançado. Agora ele sabe exatamente como fazer isso, não apenas porque ele precisa disso, mas pela alegria que você sente no processo. Ele percebeu o caminho, bem como as possibilidades com prazer. Nesse ponto, o personagem principal esqueceu a dor e a fadiga. Portanto, aplicando uma incrível concentração, ele foi capaz de usar algo que muitas pessoas não estavam confortáveis. Parecia que ele havia convocado 4 cópias que estavam acertando em suas próprias direções. Foi nesse momento que todos ficaram chocados. O estilista já estava correndo para ajudar, mas a garota disse que pediu para não interferir, mas parece que isso não será necessário, porque nosso prota já estava caído no chão. Ela estava desculpa, então ela declarou que havia perdido, mas nosso prota disse a mesma coisa. Foi tudo um mal-entendido comum. Terminando porque a mão Kita já havia dito que ela usaria apenas uma mão, mas a Ryan também disse isso, mas ele realmente não esperava que ela usasse apenas uma mão. Bem, por outro lado ou não, uma vez que você foi atingido, você foi atingido. Ele entendeu perfeitamente de alguma forma desajeitada e desconfortável. Foi isso que ele disse a ela, mas ela não precisava forçá-lo, e não era tão doloroso assim. Ao mesmo tempo, eles foram abordados por um estilista que disse que a luta não era para ganhar ou perder, porque ele, como adulto, deveria assumir a responsabilidade, pois não conseguiu conciliá-los desde o começo. Ele disse que, apenas olhando para a condição física do personagem principal, era difícil determinar como, então ele achou que poderia tratar a partida de hoje como um empate ou uma partida de observação, porque ele pode arranjar outra partida na próxima vez que a Ryan estiver por perto. Então eles podem ter uma sessão oficial de sparring a qualquer momento, em qualquer lugar, sem arrependimentos. Nosso prota queria dizer algo, mas percebeu que Anne estava se elevando sobre ele. Ela pediu para ele ouvir com atenção, porque da próxima vez que se encontrarem na escola, se ele falhar no teste para transportar heróis para a escola, ou se alguém o derrotar antes de se encontrarem, ela simplesmente não vai deixar isso passar. Ao mesmo tempo, ela acabará de passar por isso, e podemos entender que, aquela luta foi uma experiência muito valiosa e emocionante, independentemente de ter vencido ou perdido. Enfrentar um oponente com habilidades além do seu bom senso era um pequeno sonho, um pequeno desejo que ele finalmente conseguiu realizar. Anne já estava a caminho de Sai-Hong e perguntou a ela o nome, e também perguntou se ela estava patrocinando Ryan. Afinal, se fosse o caso, ela teria querido se desculpar primeiro, já que não sabia o que estava errado com suas habilidades, mas não parecia que ela era incompetente e percebeu que Sai-Hong tinha o discernimento de escolher pessoas. Ela saiu pela porta, e você podia ver pelo olhar no rosto dela que Ryan não era o único que estava aproveitando essa luta tanto. Em um certo ponto, já era noite. Ambos estavam sentados em uma cadeira. Nosso protagonista disse que achou que ia morrer, porque definitivamente não estava se sentindo muito animado. Sai-Hong, por sua parte, disse que foi uma surpresa que ele não tenha sido levado ao hospital, mas alguém realmente o forçou a fazer isso. Foi nisso que nosso prota disse que o resmungo poderia ser deixado para a próxima vez, porque ele já estava tonto, e também parecia que ele estava se sentindo mal. Sai-Hong, apesar de suas palavras, continuou dizendo que tudo foi muito inesperado, assim como o resultado da batalha e o fato de ele mesmo ter admitido a derrota. Ela até pensou que poderia ganhar algo, porque mesmo que você leve em consideração as regras que ele estabeleceu, a presidente do conselho estudantil usou as mãos. Mas nosso prota disse que não sabia de nada, porque se falarmos das regras, então ele venceu, mas se levarmos em consideração que ele tirou a bandagem e começou a lutar novamente, ficou claro que os dois não iam apenas tocar um ao outro de leve, mas ele havia cruzado a linha de qualquer maneira. Sai-Hong percebeu que ela estava certa, que ele mudou em um momento. Então, nosso prota disse que colocou toda a sua força no último golpe, porque se tivesse acertado ela, uma sensação de campo seria suficiente, ele até teria usado suas mãos em tal situação, isso era inevitável e justo o suficiente. Sai-Hong tinha até medo de imaginar como seria se eles estivessem lutando em condições perfeitas, mas nosso protagonista apenas sorriu e disse que, a princípio, perguntou por que ele entrou na luta.
Ele disse que estava completamente imerso na batalha, ele até gostou disso, mas assim que ele disse isso, ele imediatamente se levantou da cadeira incrivelmente abruptamente e disse que eles vieram. Foi neste ponto que ele se referiu ao estilista junto com a pessoa que trouxe as pizzas. Assim que todos se sentaram nas cadeiras e também começaram a comer a comida, isto é, ele disse que sua sobrinha tinha causado problemas para eles, então ele só queria tratá-los com algo delicioso. E a Ryan disse que comprou pizza, a coisa mais importante para ele era que houvesse muito dela. Sai-Hong também ficou surpresa, porque o personagem principal pegou e comeu uma caixa inteira em 2 minutos. Foi apenas porque o consumo de calorias de um caçador, especialmente para um jogador corpo a corpo, é pelo menos 5 vezes o de uma pessoa normal. Anise Hong nem sequer pensou que ele não tinha comido nada durante esses 4 dias de inconsciência, mas naquele momento o estilista disse que estava tudo bem passar para o que ele deveria ter lidado há muito tempo. Ele disse que Sai-Hong já sabia que sua oficina não lidava com couro, mas com tecidos que eram muito superiores ao couro, porque eles não estavam usando fibras vegetais, eles estavam usando monstros de alto nível, como a aranha listrada, cujo nível de perigo chegava a 4 estrelas. Suas roupas são feitas usando tecnologias especiais para as quais eles têm permissão e também misturadas em proporções diferentes, dependendo das características do usuário. É após a etapa de revestimento que um tecido muito mais forte e mais leve do que o couro é obtido. Portanto, ele disse que no caso de Al Rayyan, eles já fizeram um plano de quais roupas devem ser feitas e com que proporções, e seus dados estão disponíveis no laboratório do grupo Shinson. Mas o mais importante era que o estilista pessoalmente verificou seus dados hoje. Mas há um detalhe que não o deixa em paz, porque, como ele disse, a última etapa da fabricação de tecidos é o revestimento. Este é o processo de impregnar o tecido com óleo e aumentar a resistência do material. Sharon havia ouvido falar disso, então ela pediu a eles para fazerem o revestimento o melhor possível, independentemente do custo, no nível mais alto. Isso é simplesmente impossível porque eles usam principalmente óleo, mas eles tinham um contrato exclusivo para o seu fornecimento. No entanto, devido a um fenômeno anormal repentino, os mineiros simplesmente não conseguiram pegar uma única baleia. Claro, há materiais alternativos, mas apesar da grande diferença, ele não pode garantir exatamente a mesma eficiência, e isso já acaba sendo uma violação do contrato. Ele admitiu seu fracasso nisso, porque se recusarem seus serviços, então ele entenderá tudo. Nesse caso, a recusa pode introduzi-los a um mestre que tem um alto nível de conhecimento no mesmo nível de habilidade. Ele produz armaduras de acordo com o método padrão. Portanto, é natural que todos os custos de fabricação sejam assumidos pelo estilista. Sai-Hong estava prestes a dizer algo, mas nosso prota disse que não importava se ele dissesse que não havia praticamente diferença, então não haveria problemas especiais, e além disso, ele nunca usou nenhum equipamento caro, porque a coisa mais importante era o que ele queria vestir, as roupas que fariam exatamente o estilista certo, porque ele é o mesmo professor que ensinou sua sobrinha a técnica de luta. Essas palavras o picaram, então nossos protagonistas continuaram a dizer que ele não sabia sobre o equipamento, mas ele queria usar o que era feito pelas mãos de uma pessoa forte. Sai-Hong pensou que, se nosso prota dissesse isso, não importaria muito, porque estava sendo um dia muito estranho, afinal. Após as palavras do personagem principal, o estilista pegou e se levantou da cadeira. Ele ficou divertido com as palavras de um homem forte, porque ele não é um caçador há mais de 10 anos, mesmo que seja de alguma forma estranho ouvir tais palavras novamente, embora seja agradável. Enquanto Sai-Hong estava surpresa que nosso protagonista já tinha comido tudo, o estilista respondeu que prometeu fazer um produto de qualidade ainda melhor para eles e justificar essa confiança. Porque após isso ele começa a se arrepender cada vez mais do que aconteceu na semana passada. A caçada acumulada aconteceu, o que ele estava esperando muito, realmente esperava que fosse possível obter materiais lá que ele há muito tempo queria experimentar. Portanto, ao mesmo tempo, ele perguntou se eles tinham ouvido falar das Vespas Celestiais. Sai-Hong disse que era uma geleia real, ela ouviu dizer que era um troféu precioso. Então, o estilista, que entendeu o que estava acontecendo, disse que a geleia é a mais famosa, mas há outro material que o fabricante de armaduras chama de fantástico entre eles, que é a cera preta. A cera preta das abelhas, que será fornecida para a Vespa Celeste.
Porque se a geleia real habita o útero, a cera preta protege uma rainha adulta. Mesmo entre elas, há um pequeno número de pessoas que são capazes de produzir esse material, que eles lubrificam o corpo do útero. Ele disse que, se esse material plano pudesse ser revestido, ele se tornaria um produto legal. Apesar de nunca ter visto isso pessoalmente, nosso prota, ao mesmo tempo, pegou seu celular e desenhou algo, e depois mostrou ao estilista. Ele pediu desculpas por não ser uma foto, mas um desenho, porque seu celular quebrou recentemente. Isso não é o que parece a cera preta? O estilista não podia acreditar em seus olhos, porque se o nosso personagem tivesse uma foto, significa que ele viu uma Vespa Celeste viva. E a Ryan pensou que, se dissesse alguma coisa, seria preso por contrabando. Então, ele não conseguia pensar em uma solução melhor do que apontar para Ciro, dizendo que a viu na casa dela. Afinal, ela era muito rica, o que era diferente das pessoas comuns. Naquele momento, estávamos olhando para o hospital onde o corretor estava sentado. Ele falou sobre como não tinha muito o que fazer hoje, então ele queria dar uma olhada rapidamente antes que seu personagem chegasse. Ele até disse que viria de lá, o que surpreendeu muito o corretor. Eles conversaram por um tempo, mas em certo ponto ele disse que precisaria ligar assim que Jarion chegasse, porque ele sentia que era hora de encerrar a conversa que ele tinha marcado para se encontrar. Podemos ver que Zack definitivamente conhecia o corretor. Eles decidiram sair, porque Il-sung tinha acabado de tomar uma bebida calmante e tinha adormecido recentemente, especialmente porque havia um hospital lá e eles não podiam fazer barulho. Por sua vez, entendemos que há 11 anos, o chamado Esquadrão de Limpeza Lendário foi dissolvido, que era liderado por uma pessoa, Lekesir, e agora duas pessoas que um dia se chamaram de camaradas se encontraram novamente. Eles não estavam muito felizes em se reencontrar após 10 anos e simplesmente foram à loucura. Então, eles decidiram apenas se calar e seguir um ao outro, porque o corretor, no passado, estava em 5º lugar no ranking da Coreia do Sul. Ele era o lutador principal do Esquadrão Vênus. Já era noite e nossos personagens deixaram o estúdio para a rua, onde viram que nosso prota ainda estava assustando-a, mas se a cera preta estava muito provavelmente na mesma maleta que encontraram, ela pediu para ser avisada com antecedência. Mas a única coisa que nossos protagonistas fizeram depois de coçar a cabeça foi dizer que não sabiam o que era esse item, mas estavam muito gratos que Tab estava jogando de volta. Saihun suspirou e disse que definitivamente não podia ficar parado, com certeza iria se meter em encrenca em algum lugar. Ele não tinha tempo hoje. Nosso personagem principal olhou para o celular e disse que ele também não estava lá hoje, porque ele tinha que encontrar alguém. Saihun estava prestes a oferecer uma carona, se não fosse muito longe, mas o tio Zack ligou para ela também, mas bem naquele momento, o estilista também saiu e disse que estava bastante frio lá fora. Porque, mesmo que fosse apenas setembro, isso significava que seria um ano frio, porque Saihun já tinha saído. Mas o personagem principal disse que alguém a chamou, então ela foi embora por um tempo. Ele até pensou que não demoraria muito, mas o estilista disse que veio falar apenas para fumar, mas eles não poderiam deixá-lo sozinho com os movimentos mais incomuns que Jarion mostrou hoje. Foi uma verdadeira revolução. Essa técnica foi usada, ou melhor, inventada por seu irmão Pai Khan, para que o próprio estilista tivesse uma mão na transformação. Nosso prota, ao mesmo tempo, se curvou e pediu perdão, porque aqueles que com suor e sangue criaram essa técnica deveriam ter pensado nisso. Ele pediu desculpas por ter usado a permissão dele, isso não aconteceria novamente. Mas o estilista começou a dizer que esse não era o motivo pelo qual ele começou a falar sobre essa técnica, porque parece que nosso prota não o entendeu completamente. Porque a técnica do caçador não tem nenhum direito autoral, é claro. Quase não há casos em que essa técnica seja repassada para todos, mas quando eu mesmo a dominei, isso não é considerado um crime. Se a pessoa pudesse simplesmente olhar e aceitar a técnica facilmente, isso significa que desde o início ele tinha um nível bastante alto. O estilista, assim que ficou um pouco animado, perguntou, afinal, é realmente verdade que o protagonista principal não tem experiência em aprender técnicas adequadamente desde o início do tour pela casa, mas ele só conhece o básico. Mas durante a batalha, ele olhou para o rosto dele e chegou à conclusão de que um cara tão fervoroso não poderia apenas aprender algumas técnicas básicas. Ele nem ousa perguntar como ou por que ele aprendeu isso, mas gostaria de dar alguns conselhos que espera que sejam úteis.
Ele disse que Jarion tem um verdadeiro talento, então vale a pena fazer um esforço e dedicar tempo a esse talento, e então o herói certamente brilhará mais do que todos os outros. O estilista até disse que não seria difícil entrar na escola de heróis e se tornar o melhor caçador, isso é se falarmos de suas habilidades pessoais, porque em seu mundo, especialmente no mundo dos caçadores, ninguém ficará feliz com algum sucesso. Naturalmente, muitos reconhecerão suas habilidades e o admirarão. É necessário que ele também tire fotos daqueles que vão ficar com inveja. Ele avisou que muitas pessoas vão querer consegui-lo e, se não der certo, então destrua. Nosso personagem principal perguntou, afinal, esse conselho realmente é suficiente apenas para não atrair a atenção de caras perigosos? Mas o estilista disse que não faz sentido esconder seus talentos. Além disso, tais habilidades não são fáceis de revelar. Naturalmente, a modéstia, ao contrário, pode ser considerada fraqueza. Portanto, é melhor testar seus talentos em todo o seu esplendor do que se reprimir. Ele pediu a nosso prota para ser o que ele é, ou seja, um gênio. Com certeza não foi fácil fazer amigos e pediu a eles para fazer o melhor enquanto sua força permitisse. Pegar quaisquer outras técnicas que eles pudessem ver. Sim, se alguém fizer reclamações, ele não deve pedir desculpas como fizeram agora, pelo contrário, deve ser confiante. Porque não é exatamente ele quem é culpado, mas as pessoas que mostraram a técnica. Nosso prota queria dizer que isso é demais, mas o estilista, com uma luz nos olhos, continuou que só ele pode decidir se está fazendo a coisa certa ou não. Porque, para ser mais preciso, a escolha certa pertence àquele que é mais forte. Mesmo que nosso prota tenha espionado a técnica, mas se ele a usar corretamente, ele será capaz de subir para um nível mais alto. A partir desse momento, eles se tornarão suas técnicas pessoais. O estilista acendeu o cigarro novamente e disse que entendia como nosso prota se sente, que isso não é o conselho que um adulto deveria dar. Mas eles vivem no mundo dos caçadores, onde o mais forte sobrevive. Porque nosso protagonista mesmo viu que um personagem afiado tinha a sobrinha do estilista, porque como adultos ele deveria ter feito uma observação a ela, mas ele não quer quebrá-la à força, porque ela foi chamada de gênio cruel. Enquanto os outros têm medo dela, eles não poderão olhar para ela de um lugar alto ou de alguma forma prejudicá-la. Assim como nosso prota. Mas no mesmo momento, Sihon correu até ele e pediu para atender o telefone. Nosso prota não conseguia entender por que ele deveria atender às ligações dela, mas Azeron disse que era o tio dela. Ele descobriu que ela o tinha levado até lá, então ele perguntou se ele estava por perto ou não, então ele pediu para passar o telefone assim que Araung atendeu o telefone. Zack disse que não queria chamá-lo, mas algo inesperado aconteceu e ele pediu para voltar o mais rápido possível. A única coisa que o estilista e Sam ouviram foi a exclamação de nosso prota, bem como o acordo de que eles iriam chegar ao mesmo tempo. Percebemos que provavelmente Sihon, assim como nosso prota, foi para o corredor secreto do calabouço. Ele até disse que não apenas lá, no metrô abandonado, também havia passagens secretas, e cada passagem dessas tem seu dono. Por exemplo, esta pertencia à pessoa que ele queria nomear, mas não fez isso porque encontrou o rosto de Zack, bem como seu assistente, que disse que o corretor estava mais adentro. Zack também disse que não planejava convocar nossos protagonistas lá, então, em vez de curar e arrastar aquele bastardo até ele, o Arya, por sua vez, disse que não sabia que tipo de relacionamento eles tinham, então, ao mesmo tempo, o mesmo cara animado disse que se soubesse que nosso personagem chegaria tão rapidamente, ele pediria para trazer uma camiseta e também se aproximou e olhou diretamente nos olhos. O cara disse que Jarion tem um olhar muito vivo, então provavelmente foi ele quem socou o rosto de Zack Sumbei, porque ele é bastante famoso em seu grupo, ele é chamado de adolescente mais assustador do que monstros de alto nível, e também disse que seu líder quer conhecê-lo uma vez com certeza. Ele estava atento a eles com antecedência, mas Zack estava dizendo a eles que era hora de irem, porque os negócios tinham acabado e simplesmente não havia motivo para ficar lá. Toda a companhia de Zack, assim como Sihon, acabou de sair, então foi nesse momento que nosso protagonista foi até a porta que estava cheia de agressão e, quando entrou, ele notou o presidente, mas ele estava em boas condições, embora Zack estivesse falando sobre algo de apoio. Mas o diretor disse que era uma condição bastante grave e era porque seu corpo, bem como sua autoconfiança, estava simplesmente quebrado. Ele achou que Zack estava patético,
Então o seguiu obedientemente, mas ainda assim ele não estava sozinho. Por precaução, ele me perguntou se eu precisava de um isqueiro, porque, se não, ele me pediu para trazê-lo de lá de baixo. O diretor estava apenas cansado, o que fez nosso prota fazer isso, mas assim que olhou para baixo, notou que tudo estava pegando fogo. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Nesse momento, o diretor começou a falar sobre como se Zack tivesse dito a Tom que eles tinham brigado. Isso não era realmente verdade. Porque o diretor também estava ofendido, porque ele estava realmente planejando botar fogo nele, mas aquele garoto que tinha músculos lutava bem. Ele nem é um tanque, mas ele segurava bem a defesa. Em 10 anos, ele se tornará um grande guerreiro. Nosso prota queria começar uma conversa, mas Zack já sabia que ele queria parar de contrabandear, mas se fosse para se tornar um caçador, então ele tinha uma condição. Dentro de um mês, Jaryung deveria ser capaz de dominar o que ele lhe ensinaria, porque se ele não conseguisse lidar, então seria melhor desistir e agir como um caçador, porque definitivamente não será fácil, pois difere de suas habilidades. Nosso protagonista ficou chocado, porque realmente o diretor quer ensinar magia, e a única coisa que o diretor sabe fazer é voar no ar e quebrar imediatamente.